Para quem está nos assistindo, o pessoal fala, pô, legal, entendi. O agro representa praticamente 1/3 do PIB, precisa de crédito porque o plano safra não é suficiente e possivelmente a gente vai ter um crescimento, né, de operações aí de fiagros aparecendo, certo? Seja na questão dos CRAs, né, dos recebíveis, seja na questão da terra, o modelo híbrido que a gente comentou no primeiro bloco. Agora o pessoal olha e fala o seguinte, legal, eu entendi que é muito interessante, que vai ter essas oportunidades se abrindo, mas quais são os riscos disso? O que a gente pode elencar aqui, Tassiano, de risco nessa questão de fiagro? A gente olha só para crédito, a gente olha para que tipo de possibilidade de dar ruim, digamos assim, que entra nesse radar aí dos riscos? Legal, Felipe. Eu acho que isso é muito interessante. Esse trabalho, a gente falou no início, né, de formação mesmo. Eu acho que e são riscos diferentes, boa parte deles diferente que a gente tem em outros setores da economia. Eu acho que um risco, vou trazer 3 riscos aqui. Assim, eu acho que um risco relevante que a gente tem no agropecuária é o risco sanitário. Como a gente falou no início, assim, não existe esse risco em mineração, em banco, em varejo, né? Assim, não existe estrutural, né? Não é um negócio relevante. O que é o risco sanitário? 2 exemplos que estão nos jornais aí. O mal da vaca louca. Nós tivemos um caso atípico agora, recentemente, no Pará, que mandou análise, o Ministério da Agricultura mandou análise para o Canadá para ver se era de verdade, que dá problema no consumo dessa carne. E com isso, o protocolo Brasil e China, a China compra mais de 50% da carne brasileira exportada, define como um alto embargo. Então o Brasil falou, China, eu achei um caso de mal da vaca louca, eu estou estudando ele. Então, enquanto eu não tenho definição para saber se isso é típico ou atípico, está suspensa a carne. O Brasil é obrigado a fazer isso, porque está suspensa a venda de carne para a China. Mas isso é 50% do que o Brasil exporta, está parado. Se isso dura 15 dias, beleza, vai embora. Mas se isso dura 6 meses, a última vez foram quase 4 meses de suspensão que nós tivemos num caso parecido. E aí a China agora que tem que falar assim, não, eu vi, não dá nenhum problema, volto a exportar. Então são riscos, esse é um risco sanitário, que pega tudo? Não, pega esse é proteína animal, carne de boi. Outro risco, vou trazer um exemplo, é o risco da gripe aviária. Nós temos no mundo, boa parte do mundo, nós temos problema com gripe aviária, já chegou aqui na América do Sul, ela começou nos Estados Unidos há mais de 10 anos atrás, que também dá problema para consumo dessa carne. Então, se entra no Brasil gripe aviária, países do mundo podem falar que não querem mais importar frango do Brasil. E isso é horrível para o setor, né? O setor que já está passando dificuldade, o setor de frango não tá nos melhores momentos. Então, eu estou trazendo trouxe 2 exemplos de que são riscos sanitários. Trouxe na área animal, mas esses riscos sanitários também podem existir alguma praga, na área vegetal. E, acabar com a produção de... Se pegar a vassoura de bruxa... Estiagem, alguma coisa assim, também? Não, aí eu vou entrar na estiagem. Desculpa. Vou dar um exemplo da vassoura de bruxa, que dizimou o cultivo de cacau praticamente no extremo sul da Bahia há 2, 3 décadas atrás. Teve até uma novela da Globo que trabalhou bastante sobre essa questão da vassoura de bruxa no sul da Bahia. Então, isso são riscos sanitários. Uma segunda frente de grupo de risco que eu acho relevante são mudanças climáticas. Que é a questão que você acabou de falar, de chuva ou seca. O Brasil, você pega o sul do Brasil, está passando por um problema de estiagem seríssimo, muita seca. Se pegar o São Paulo, por exemplo, nós estamos com excesso de chuva. Nós estamos do lado. Nós tivemos um desastre agora recente no litoral de São Paulo, né? Então, imagina, assim, o Rio Grande do Sul para o litoral de São Paulo, imagina um agricultor do litoral de São Paulo. Está tendo muita chuva, o agricultor do Rio Grande do Sul, sei lá quantos quilômetros dá, 700, 800 quilômetros, assim, muito perto, né? Com problema oposto, problema de excesso de seca. Então, o risco de mudança climática é um risco sempre relevante, momento de... aí tem laninha, tem El Ninho, estiagem prolongada, excesso de chuva. Chuva demais também é um problema, que por exemplo, na melancia, no mamão, chuva demais apodrece o pé do mamão.
Você choveu demais, você deixou o pé submerso, você pode ter problema. Então, acho que mudanças climáticas é outro risco relevante. E um terceiro risco, que é um risco mais comum, é o risco comercial, de fato. Assim, o Brasil, por exemplo, é super dependente da China em soja. A soja é a cultura mais importante do Brasil. Hoje, quase 30% do valor bruto da produção agropecuária brasileira é soja, mas desse valor, 2/3 vai para a China. 2/3 do Brasil exporta para a China. Se a China amanhã fala assim, não compro mais soja do Brasil, isso é devastador. Então, assim, então tem esses riscos. Por isso, né, que é importante o investidor. Como tem outros setores da economia, né? Assim, os riscos, você pega no varejo, tem risco, na mineração tem risco, no banco bancário tem risco, mas são riscos muito próprios, sabe, do negócio agropecuário, e o papel exatamente do gestor, das gestoras, é minimizando esses riscos, né? Diluindo, mudando o setor, ampliando o seu portfólio de dívida, né, lá dentro. Acho que esse é o papel do gestor.